Olá pessoal, vamos para a solução de mais uma questão na nossa playlist Resolvendo Questões aqui no YouTube. Venha hoje para uma questão da FCC 2024, MPE Paraíba, técnico ministerial, sem especialidade. Uma questão sobre voz passiva. Eu gosto muito das questões sobre voz passiva porque ela vai exigir da gente vários conhecimentos básicos, mas são conhecimentos tranquilos que você precisa saber realmente para você responder a maioria das questões. As pessoas realmente têm um certo medinho, né, das questões de voz passiva, mas é bem tranquilo, você vai ver agora como você pode resolver isso nos seus estudos. Olha só, então aqui está, calou-se ou cancelou-se o registro. Parágrafo 4º, vindo do texto, né? Ao se transpor o trecho acima para a voz passiva analítica, então ele está, na verdade, querendo o seguinte, ele quer que você transponha da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Tá vendo? Voz passiva analítica, a forma verbal resultante será. Então, transpondo ali para a voz passiva analítica, ele não quer para a voz ativa, ele quer para a voz passiva analítica. Ou a forma verbal será. Veja, eu vou partir do exemplo para ficar melhor para você entender. Imagine que tivéssemos o seguinte enunciado, né? Cancelaram, vou usar o mesmo verbo, cancelaram minha conta. Ó, pode ser uma conta bancária, pode ser uma conta de e-mail, enfim. Se eu emito o enunciado, cancelaram minha conta, eu tenho uma necessidade, eu desejo indeterminar o sujeito. Então nós estamos falando de uma indeterminação do sujeito. Quando é que a gente pode, ou como a gente faz a indeterminação do sujeito? A gente usa o verbo na terceira pessoa do plural, qualquer verbo, transitivo direto, indireto, intransitivo, verbo de ligação, qualquer verbo na terceira pessoa do plural, né? Ou com os verbos transitivo e indireto, verbo de ligação e transitivo e intransitivo. Como a gente já viu nas minhas lives, nos vídeos de YouTube, que a gente tem lá no meu canal, você vai ver lá os casos. Então, ali nós temos, cancelaram minha conta. Eu não tenho um sujeito, o sujeito é indeterminado. Eu omiti o sujeito, eu indeterminei ele. Então, eu não quis falar quem é o sujeito, certo? Então, eu omiti. Se eu quiser colocar este enunciado que está na voz ativa, né? Aqui está na voz ativa, sujeito indeterminado, beleza? Terceira pessoa. Então, eu estou diante de um sujeito indeterminado, né? Então, terceira pessoa aqui, ó, terceira pessoa do plural, né? Verbo na terceira pessoa do plural. Eu não tenho um contexto aqui antes, me dando um sujeito, identificando uma pessoa do discurso, então eu preferi colocar o sujeito de forma indeterminada. Mas eu quero colocar este enunciado na voz passiva. Como é que eu faço? Primeiro, se eu quiser uma voz passiva sintética, eu trago ou eu coloco, para eu colocar o que é objeto, que aqui é o objeto de cancelar. Cancelaram algo, né? Minha conta. Eu estou falando do objeto direto. Veja que eu só faço voz passiva quando eu tiver verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, como eu já falei aqui. Então, para eu fazer voz passiva, eu tenho que ter verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Nesse caso aqui, eu estou diante de um verbo transitivo direto. Então, eu coloco ele na posição do sujeito. Como é que eu faço com esse verbo? Eu coloco assim, ó. Cancelaram, o tempo aqui é pretérito perfeito, né? Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, cancelaram. Então, eu coloco o verbo, né? Cancelou-se minha conta. Porque agora o sujeito é minha conta. Então, minha conta sendo o sujeito, o verbo vai concordar com esse sujeito, né? Então, como é que eu faço? O verbo mais partícula ser. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, um verbo transitivo direto e indireto, mais partícula ser, eu tenho voz passiva sintética. Então, eu faço voz passiva sintética assim.
Já a voz passiva analítica, eu coloco também o objeto direto na posição do sujeito, minha conta, deixa eu tirar aqui, minha conta, aí eu coloco uma estrutura de voz passiva, minha conta, verbo ser, mais particípio do verbo principal. Então, como é que vai ficar? Minha conta foi cancelada. E por que foi cancelada? Primeiro, este verbo, que é o verbo auxiliar ser, ele fica no mesmo tempo e modo do verbo principal, que é cancelaram. Aqui, ó, pretérito mais que perfeito, ele fica no pretérito mais que perfeito também. Certo? Então, essa é a primeira observação. Para eu passar voz ativa para voz passiva, eu vou manter aqui o meu tempo e modo do verbo, certo? Com estruturas diferentes. Então, aqui na estrutura de voz passiva analítica, eu tenho verbo ser mais particípio do verbo, porém o verbo ser ele vai ficar no mesmo tempo e modo do verbo da oração principal e vai, claro, concordar com o meu sujeito, certo? Se esse sujeito fosse um sujeito estivesse no plural, se o objeto direto aqui, ó, fosse no plural, aqui o verbo iria ficar no plural, certo? Mas ele está no singular, o verbo fica no singular porque verbo concorda com o sujeito, né? E também a locução verbal aqui, ó, foi cancelada, concorda com o sujeito. Veja que aqui também não tem o agente da passiva, por quê? Porque lá eu não tinha o agente na minha voz ativa, então aqui ele também fica sem agente, tá certo? Agora vamos para a nossa questão aqui, cancelou-se o registro. Para eu colocar isso na voz ativa, eu teria, né, cancelaram o registro, só isso, cancelaram o registro. Aqui eu seria a voz ativa. Mas ele quer o quê? Ele quer voz passiva analítica. Então, na voz passiva analítica, eu coloco o registro na posição do sujeito, o registro, e aí eu fui, porque também está lá no pretérito perfeito, foi cancelado e só foi cancelado. É o que ele quer, né? O agente da passiva aqui também não tem. E o que ele quer é a forma verbal de voz passiva analítica. A forma verbal é a letra Azinha aqui, tá certo? Então você teria que marcar aqui a letra A. Veja que, deixa eu colocar aqui, letra A, certo? Veja que nós temos aqui, ó, para confundir as outras alternativas aqui, ó, cancelaram, né? Que é o sujeito indeterminado, né? Verbo na terceira pessoa do plural. Aqui seria cancelado, ó, aqui ele mudando o tempo do verbo. A estrutura está correta, mas o tempo não está. E aqui também, ó. Então aqui é pretérito, futuro do pretérito aqui, ó, futuro do pretérito, e aqui o pretérito mais que perfeito do verbo ser, tá vendo? Tempos diferentes do tempo original lá, que é pretérito perfeito. Cancelou, tá no pretérito perfeito. Então aqui, ó, você vê que ele usou aqui tempos e estruturas diferentes. Essas duas estruturas aqui estão até corretas, mas os tempos dos verbos estão errados, certo? Então ficou aqui, ó, por que aqui está certo? Porque aqui está no mesmo tempo do verbo lá do enunciado original, tá certo? Então essa e outras questões estão resolvidas por mim aqui no canal Playlist no YouTube. Também você pode ir à live e pode se inscrever, né, no nosso canal para você receber notificações. Clique no gostei, dê seu like, sugira, comente. Me siga também no meu canal no Instagram, @almigramática. Estou aguardando você nos próximos vídeos. Até mais.